Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje vou continuar a leitura. Olha só que bacana. Estou lendo aqui o livro A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Muito bem, só para recuperar aqui, eu acho que devo estar na sétima ou oitava leitura, portanto fique aí até o final para aproveitar melhor aqui do nosso audiolivro. Relembrando, você vê aqui no nosso canal toda a playlist com os livros que eu já li aqui. Esse agora de literatura, A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. E também relembrando uma outra coisa. Foi a partir deste livro aqui ó, que começou-se a chamar aquela mulher de 30 anos mais ou menos, ou hoje em dia um pouco mais, começou-se a chamar de mulher balzaquiana. Tá ok? Então veja a importância deste livro do ponto de vista dos costumes até. Então vamos lá. Até aqui o livro, deixa eu fazer assim um parênteses para explicar. Ele trouxe uma mulher, a nossa personagem Júlia, assim bastante submissa, mas ela, no final dessas leituras aqui, já estava começando a imaginar que tinha um poder, que tinha uma possibilidade de ter o marido nas suas mãos, considerando que o seu marido não se interessava mais por ela. Então, ela começa agora uma nova manifestação, um novo jeito de viver, que nós vamos saber aos poucos qual será. Vamos lá? Então, olha só, eu estou lendo aqui a primeira parte, veja aqui, primeira parte, que é denominada de Primeiros Erros. Não é o Kiko Zambianchi, é o título aqui. Nos primeiros erros eu já li a jovem, já li a mulher e já li a mãe. E agora lerei a declaração. Vamos lá então? Eu vou fazendo determinados cortes aqui explicativos. Quando eu verificar que a situação começa a mudar, eu acabo terminando o vídeo. Tá bom? Vamos lá. Monte Contour é um velho solar situado sobre um desses áureos rochedos a cujos pés corre o Loire, não longe do sítio onde Júlia parara em 1814. Esse sítio em 1814, para relembrar a história, foi aquele em que ela foi levada pelo marido porque ele precisava cumprir ordens de Napoleão num outro lugar. Então ela ficou ali um tempo, acho que um mês e alguma coisa, até que o Napoleão já foi deposto e o Vitor, que é o esposo dela, mandou um ajudante para vir buscá-la e ir para Paris, para que eles se encontrassem. Afinal de contas, a gente viu na história também, ele estava se dando bem no novo regime. E é interessante porque, embora ajudante de ordens de Napoleão, né? No novo regime, então Napoleão saiu do poder, novos poderosos aproveitaram a experiência dele no novo regime e ele estava se dando bem. Mandou vir a mulher. Então ela ficou um tempo num sítio, junto com a tia, que depois acabou falecendo. Essa tia acabou falecendo. Então, Monte-Contour é um desses pequenos castelos da Touraine, brancos, lindos, com torrezinhas esculpidas, bordados como uma renda de malines. Um desses castelos delicados, elegantes, que se refletem nas águas do rio com seus ramos de amoreiras, suas vinhas, seus caminhos fundos, suas longas balaustradas vazadas, suas escavações na rocha, seus tapetes de era e suas escarpas. Os telhados de Monte-Contour cintiram aos raios do sol. Tudo ali é ardente. Inúmeros vestígios da Espanha tornam poética a encantadora vivenda. As giesteiras douradas
e as campânulas perfumam a brisa. O ar é acariciante, a terra sorri por toda parte, e por toda parte doces encantos envolvem a alma, tornam-na lânguida e apaixonada, suavizam-na e embalam. Essa bela e amena região adormece as dores e desperta as paixões. Ninguém permanece frio sob aquele céu puro, diante daquelas águas cintilantes. Ali fenece mais de uma ambição. Ali nos deitamos no seio de uma felicidade tranquila. Como todas as tardes, o sol se deita em seus lençóis de púrpura e azul. Por uma plácida tarde no mês de agosto de 1821, então veja, tem uma nova datação aqui, 1821. 1821. Nós demos um pequeno salto no futuro, não muito. Estamos agora em 1821. Então, duas pessoas subiam os caminhos pedregosos que recortam os rochedos em que assenta o castelo e dirigiam-se para o ponto mais alto a fim de admirar, sem dúvida, os múltiplos panoramas que dali se descortinam. Essas duas pessoas eram Júlia e Lord Grenville. Mas Júlia parecia ser uma outra mulher. Júlia, nossa personagem, que você está acompanhando, o Lord Grenville vem a ser um inglês que está interessadíssimo nessa mulher, a Júlia, que é casada com uma outra pessoa e cujo casamento não vai bem. Esse Lord Grenville, então, apresentou-se ao marido dela, Júlia, dizendo ser médico e dizendo que Júlia precisava de acompanhamento, né, para melhorar, que ele se dispunha a fazer isso. Bom, vamos lá. A marquesa é a Júlia, por suas cores vivas, franca saúde. Seus olhos, vivificados por um poder fecundo, cintilavam através de um vapor úmido, semelhante ao fluido que dá aos olhos das crianças irresistíveis encantos. Ela sorria amplamente, sentia-se feliz por viver, fruía a vida. É outra Júlia, porque até então aquela outra Júlia, né, antiga, vivia tensa, vivia nervosa, chorona, ansiosa. Mudou tudo agora. Pela maneira de caminhar, era fácil ver-se que nenhum sofrimento entorpecia como outrora seus movimentos. E nem lhe amortecia o olhar, a voz ou os gestos. Sob a sombrinha de seda branca que a defendia dos quentes raios do sol, ela se assemelhava a uma noiva sob o céu, a uma virgem prestes a entregar-se aos enlevos do amor. Arthur, o nosso amigo aqui, acompanhando Júlia, conduzia-a com um cuidado de apaixonado. Guiava-a como se guia uma criança, levava-a pelo melhor caminho, fazia-a evitar as pedras, mostrava-lhe um panorama ou uma flor, sempre movido por um sentimento constante de bondade, por uma intenção delicada, por um conhecimento íntimo do bem-estar daquela mulher, sentimentos que pareciam ser parte dele e, de tal modo, como o é o movimento necessário à própria existente. A doente, ela então, e o médico, ele, seguiam no mesmo passo, sem se admirarem de um acordo que parecia ter existido desde o primeiro dia em que caminharam juntos. Obedeciam a uma mesma vontade. Detinham-se impressionados
pelas mesmas sensações. Seus olhares e suas palavras correspondiam a pensamentos mútuos. Quando chegaram ao alto de um parreiral, resolveram descansar numa dessas pedras brancas e compridas que continuadamente são extraídas da cavidade aberta dos rochedos. Mas, antes de sentar-se, Júlia contemplou o local. Ficou em pé, olhando o local. Provavelmente ali teria uma visão bastante longa de algum vale, do rio. Então ela está contemplando o lugar primeiro antes de se sentar. Lindo lugar, exclamou. Armemos uma tenda e vivamos aqui. Vitor gritou. Venha, venha depressa. Olhe que palavras interessantes. Armemos uma tenda. Eles estão só visitando o lugar. Vitor está levando a Júlia. Vitor não. Vitor sim. Ela bradou, Vitor, é para o marido, que estavam 3 pessoas. O senhor, na verdade é assim. Só voltando então, quando chegaram, ela e o médico, no alto de um parreiral, resolveram descansar. E aí a Júlia foi nesse alto que deveria sentar e gritou, lindo lugar, exclamou, armemos uma tenda e vivamos aqui, Vitor. Vitor é o marido. Gritou, venha, venha depressa. Não gritou para o Arthur, gritou para o Vitor. O senhor d'Aiglemont, o Vitor, portanto, respondeu de baixo, com um grito de caçador, mas sem apressar a marcha. Somente olhava para sua mulher de tempos em tempos, quando as sinuosidades do caminho o permitiam. Júlia aspirou o ar com prazer, levantando a cabeça e lançando a Arthur um desses olhares expressivos com que uma mulher inteligente revela todo o seu pensamento. Oh, tornou ela, gostaria de viver sempre aqui. Será possível que alguém se canse de admirar este maravilhoso vale? Sabe o nome deste lindo rio, milord? É o Cise. O Cise, repetiu ela. E lá, na nossa frente, o que é? São as colinas do Cher. E a direita? A direita, é Tours. Mas veja que admirável efeito produzem as torres da catedral. Calou-se e deixou cair sobre a de Arthur a mão que estendera em direção à cidade. Ela estava apontando em direção à cidade e deixou cair sobre a mão do Arthur, o apaixonado. Veja a malandragem, né? Veja a malandragem, que é uma outra mulher usando do seu poderio feminino, mas agora para cativar, para manter este novo admirador. Né? Então agora, Júlia, fazendo outro parênteses, tem nas suas mãos, sob o seu domínio, né, como a gente pode dizer, o marido, e este aqui, o milord, o inglês lá, o médico. Veja como antes ela não era assim. Ela era toda entregue ao casamento, mas ela percebeu que sua vida estaria muito triste e mudou profundamente. Vamos lá. O murmúrio das águas, a pureza do ar e do céu, tudo combinava com os pensamentos que afluíram em turbilhão a seus corações jovens e apaixonados. Veja que o autor refere-se a seus corações, portanto 2 corações, jovens e apaixonados. E aqui me imagino que é do Arthur, porque ela
faz assim uma jogadinha, né? Deixando a mão cair sobre a mão do Arthur e dá uma olhadinha para ele assim como querendo dizer, tô na tua também. Só que não. Oh, meu Deus, como gosto dessa região, repetiu Júlia com um entusiasmo crescente e espontâneo. Morou aqui muito tempo? Tornou depois de uma pausa. A essas palavras, Lord Grenville estremeceu. É o inglês. Foi ali, respondeu ele com melancolia, mostrando um grupo de nogueiras à margem da estrada. Foi ali que, prisioneiro, eu a vi pela primeira vez. Veja como ele está se abrindo para essa paixão. Sim, mas eu já estava muito triste. Esta natureza me pareceu selvagem e agora... Então ela, né? Calou-se. Lord Grenville não ousou fitá-la. É interessante também que o amor desse Lord Grenville é como aquele amor juvenil, é como aquele amor de adolescente, né? A paixão que faz a pessoa tremer. Então, olha, Lord Grenville não ousou fitá-la. É ao Senhor, disse Júlia, afinal, depois de um longo silêncio, que eu devo este prazer. É preciso estar viva para experimentar as alegrias da vida, e até agora eu estava morta para tudo. O Senhor me deu mais que a saúde, ensinou-me a apreciar-lhe todo o valor. As mulheres têm um inimitável talento para exprimir seus sentimentos sem empregar expressões demasiadamente vivas. Sua eloquência está principalmente na entonação, no gesto, na atitude e no olhar. Lord Grenville escondeu a cabeça entre as mãos porque lhe rolavam lágrimas dos olhos. Olha que coisa. Aqui neste caso, o Lord Grenville está se comportando assim, eu vou usar uma expressão que talvez até nem seja do momento, mas ele está se comportando assim, digamos, num polo mais feminino. Olha que interessante, né? De paixão, de entrega e tudo mais. Esse agradecimento era o primeiro que Júlia lhe fazia desde que haviam saído de Paris. Durante todo um ano, ele cuidara da marquesa com a maior das dedicações. Auxiliado por D'Aiglemont, o marido, né? Conduzira-a às águas de Aix, depois às estações marítimas de La Rochelle. Observando a todo instante as mudanças que suas sábias e simples prescrições produziam na constituição combalida de Júlia, ele a cultivara como um floricultor apaixonado cultiva uma flor rara. A marquesa parecera receber os cuidados inteligentes de Arthur com todo o egoísmo de uma parisiense habituada às homenagens ou com uma negligência de uma cortesã que não sabe nem o custo das coisas, nem o valor dos homens e os avalia segundo o grau de utilidade que para ela encerram. A influência que os lugares exercem sobre a alma é um fato digno de atenção. Se, infalivelmente, a melancolia se apodera de nós quando estamos à beira da água, uma outra lei da nossa natureza impressionável faz com que, nas montanhas, nossos sentimentos se apurem. Aí, a paixão ganha em profundidade o que parece perder em vivacidade. O aspecto da amplidão do Loire e a elevação da formosa colina onde os dois apaixonados estavam sentados eram, possivelmente, a causa da calma deliciosa em que eles saboreavam pela primeira vez a felicidade que se goza em descobrir a extensão de uma paixão.
que se esconde sob as palavras de aparência insignificante. No momento em que Júlia concluía a frase que tanto emocionara Lord Grenville, que ele tinha chorado agora há pouco, uma brisa acariciante agitou o cimo das árvores, espalhou pelo ar a frescura das águas. Algumas nuvens encobriram o sol e uma leve obscuridade pôs à mostra toda a beleza daquela maravilhosa paisagem. Júlia voltou a cabeça para não deixar o jovem ver as lágrimas que conseguiu reter e enxugar, pois o enternecimento de Arthur a conquistara de pronto. Veja que os dois choraram. Veja que tem uma certa reciprocidade nessa paixão. O Lord Grenville, então na página 66, escondeu a cabeça entre as mãos, porque lhe rolavam lágrimas dos olhos após Júlia agradecer a ele. E ela também, na página 67, voltou a cabeça para não deixar o jovem ver as lágrimas que conseguiu reter e enxugar, pois o enternecimento de Arthur a conquistara de pronto. Então, digamos, ela estava olhando para ele, voltou a cabeça para cá, né, deu uma despistada e pronto. Veja o clima o clima de romance no ar, né? Não ousou erguer os olhos para ele, no temor de que traíssem a imensa alegria que nele se estampava. Seu instinto de mulher fazia-a sentir que nessa hora perigosa ela devia sepultar seu amor no fundo do coração. Veja. Esse espírito feminino dizia a ela que não se envolva, você vai sofrer. Esconda este amor. Entretanto, o silêncio podia ser igualmente temível. Claro, porque neste caso aqui, o silêncio acaba falando muito mais também. Ao perceber que Lord Grenville não estava em condições de pronunciar uma palavra sequer, Júlia volveu numa voz meiga. Minhas palavras o comoveram, milord? Talvez essa viva expansão seja a maneira por que uma alma sensível e boa, como a sua, retifica um falso julgamento. Julgou-se ingrata, vendo-me fria e reservada, ou zombeteira e insensível, durante esta viagem que felizmente vai em breve terminar? Felizmente, por que não infelizmente? Eu não teria sido digna de receber seus cuidados, se não os tivesse sabido apreciar. Não esqueci nada, milord. Sim, não esquecerei nada, nem a solicitude que o fazia velar por mim como uma mãe vela pelo filho. Nem, principalmente, a nobre confiança de nossas conversas fraternais, a delicadeza de seu procedimento, seduções contra as quais todas nós nos encontramos sem defesa. Milord, não está no meu poder recompensá-lo. Olha, não está no meu poder recompensá-lo. Porque a recompensa aqui, vamos pensar bem, da Júlia, seria ceder aos encantos do inglês e, obviamente, manter com ele uma certa intimidade. É aqui. Esse é o ponto. Milord, não está no meu poder recompensá-lo. Dito isso,
Júlia afastou-se precipitadamente, quer dizer, rapidamente e de maneira precipitada. E Lord Grenville não fez nenhum movimento para detê-la. Veja que aqui, que nós não sabemos ainda como é que foi o tratamento dela com o médico inglês. Sabemos só que ela melhorou daquele estado de espírito ruim que ela estava. Provavelmente, nesse período, eles ficaram bem próximos. Só que aqui nós podemos ver com bastante nitidez que a paixão deles, vou tratar como paixão, né? Que a paixão deles está bem explícita, está bem encaminhada para os dois. Sabe, não é aquela paixão velada. Os dois sabem da paixão que os dois, cada qual sente. Marquesa é ela. A marquesa foi até uma rocha pouco distante e ali permaneceu imóvel. Suas emoções foram um mistério para eles próprios. Sem dúvida choraram em silêncio. O canto dos pássaros, tão alegre, tão pródigo de expressões ternas ao pôr do sol, aumentou certamente a violenta comoção que os forçara a separar-se. A natureza encarregava-se de exprimir-lhes um amor de que eles não ousavam falar. Pois bem, milord, tornou Júlia, voltando para junto dele, numa atitude tão digna que lhe permitiu tomar-lhe a mão. Pedir-lhe-ei que torne santa e pura a vida que me restituiu. Aqui vamos nos separar. Veja que palavras bonitas, né? Ela pede, porque vai se separar dele, cada um vai para um canto, ela pede para que a separação represente tornar santa a pura vida que ele restituiu a ela. Pedir-lhe-ei que torne santa e pura, isto é, que ela não peque a vida que me restituiu. Aqui vamos nos separar. Sei, acrescentou, vendo que Lord Grenville empalidecia. Ele está entregue também. Sei que em retribuição de seu devotamento, vou exigir-lhe um sacrifício ainda maior do que aqueles cuja extensão deveria ser melhor reconhecida por mim. Mas é preciso. O Senhor não permanecerá na França. Olha que interessante. Ordenar-lhe isso não é dar-lhe direitos que serão sagrados? Acrescentou, colocando a mão do moço sobre seu coração palpitante. Veja que essas mãos aí já estão caminhando para muitos lugares, né? Coração, gente. Sim, disse Arthur, erguendo-se. Neste momento, ele mostrou D'aIglemont. Então, neste momento, ele, o médico inglês, mostrou o marido da Júlia, o D'aIglemont, que trazia a filha no colo e que apareceu do outro lado de um caminho escavado na balaustrada do castelo. Ele subira ali para fazer saltar a pequena Helena. A Helena é a filha. Júlia, não lhe falarei do meu amor. Nossas almas compreendem-se perfeitamente. Por mais profundas, por mais secretas que tenham sido as alegrias de meu coração, você partilhou de todas. Eu sinto, eu sei, eu vejo isso. Agora, possuo a deliciosa prova da simpatia constante de nossos corações. Mas fugirei
Várias vezes imaginei, com excessiva habilidade, os meios de matar esse homem para poder resistir à tentação, se continuasse junto de você. Qual o homem que ele se refere? Se refere ao marido dela, morte física mesmo? Ou se refere a ele, morte física? Ou morte, assim, morte da masculinidade dele, morte do homem? Então não sei ainda. De novo, ele diz, mas fugirei. Várias vezes imaginei com excessiva habilidade, então com muita habilidade, os meios de matar. Habilidade é para não ser pego, né? Os meios de matar esse homem para poder resistir à tentação, se continuasse junto de você. Eu acho que ele se refere a ele mesmo, porque ele está dizendo para poder resistir à tentação, se continuasse junto a ela. Vamos lá. Eu também pensei nisso, disse ela, deixando transparecer no rosto perturbado a expressão de uma dolorosa surpresa. Mas havia, na entonação da voz e no gesto que escapara a Júlia, tanta virtude, tanta confiança em si mesma e tantas vitórias secretamente obtidas sobre o amor, que Lord Grenville ficou perplexo de admiração. A própria sombra do crime tinha se desvanecido naquela consciência pura. O sentimento religioso que dominava aquela bela cabeça expulsaria sempre os maus pensamentos involuntários que nossa natureza imperfeita engendra, mas que mostram ao mesmo tempo a grandeza e os perigos do nosso destino. Mas então, tornou ela, ficaria exposta ao seu desprezo, e ele me salvaria, acrescentou, baixando os olhos. Perder sua estima não será morrer? Olha que profundidade de sentimentos aqui. Os dois heróicos apaixonados permaneceram ainda um momento silenciosos, ocupados em remover suas tristezas. Bons e maus, seus pensamentos eram fielmente os mesmos, e se entendiam tão bem nos prazeres mais íntimos como nas mais secretas dores. Não devo queixar-me. A infelicidade de minha vida é obra minha, ajuntou ela, erguendo para o céu os olhos rasos de lágrimas. Porque o casamento e até a fantasia dela em relação a esse casamento fizeram com que ela se casasse, a despeito da opinião do pai, que dizia que seria uma bobagem ela se casar com aquela pessoa, com o Vitor. Milord! Exclamou o general. O general é o Vitor, porque agora ele melhorou o posto dele lá, agora virou general na nova conjuntura política da França. Ele disse, general, aliás, milord, exclamou o general. De onde estava fazendo um gesto, foi aqui que nos encontramos pela primeira vez. Provavelmente não se lembra mais. Olhe, lá embaixo, junto daqueles choupos. O marido da Júlia, chamando o inglês, relembrou-o de que anos lá, foi ali, naquele momento, naquele lugar, que eles tinham se encontrado pela primeira vez. E ele, totalmente por fora do papo da Júlia e do inglês, não está sabendo nada do que está acontecendo, diz assim, eu acho que você nem lembra, viu, milord? Mas foi ali que nós nos encontramos a primeira vez. E nessa primeira vez o milord viu a Júlia na carruagem, lá atrás, lembra-se? Quando
Vitor e Júlia vinham na carruagem para que Júlia, ficasse na casa da tia do Vitor, enquanto ele ia para uma missão, ficou um mês lá mais ou menos. Vamos lá. O inglês respondeu ao Vitor com uma brusca inclinação de cabeça. Vamos lá. Eu deveria morrer jovem e infeliz, prosseguiu Júlia. Você vê que ela continua nesse papo. Sim, não creia que eu viva. O desgosto será tão mortal quanto o poderia ser a terrível doença de que me curou. Não me julgo culpada. Não. Os sentimentos que nutro pelo Senhor são irresistíveis, eternos, mas involuntários. E eu quero permanecer virtuosa, isto é, sem trair o marido. Contudo, serei ao mesmo tempo fiel à minha consciência de esposa, a meus deveres de mãe e aos desejos do meu coração. Escute, disse ela numa voz alterada. Nunca mais pertencerei a esse homem. Nunca. Olha que interessante essa expressão. Nunca mais pertencerei a esse homem. Expressão aqui, pertencerei a esse homem, eu acho que é... Porque se uma pessoa ou algo pertence a alguém, significa que aquela coisa é uma coisa, que aquilo é um objeto. Porque a gente tem as coisas pertencem a nós. E no amor, você não tem o outro como objeto. Você tem o outro como sujeito, igual a você. Talvez a expressão seja mais ou menos assim. Então, repetindo, aqui acho que também não tem assim um cunho sexual. Diz, olha, escute, falando para o apaixonado do inglês. Nunca mais pertencerei a esse homem. Nunca. E com um gesto significativo de horror e de verdade, Júlia designou o marido. Quer dizer, apontou, fez alguma coisa para que o inglês percebesse que ela se referia ao marido. As leis do mundo, tornou ela, exigem que eu faça a existência dele feliz. E eu obedecerei. Serei sua escrava. Minha dedicação por ele não terá limites. Mas de hoje em diante sou viúva. Não quero... aqui tem uma outra conotação também. Talvez a gente consiga entender o nunca mais pertencerei a esse homem. Ela diz, de hoje em diante sou viúva, não quero ser uma prostituta, nem a meus olhos, nem aos olhos do mundo. Interessante. Tem a ver com cunho sexual aqui. Se não pertenço mais ao senhor Daiglemon, que é o marido, né? Também não pertencerei a nenhum outro. Então eu já entendo que aqui tendo cunho sexual, ela diz o seguinte: estou fechada neste assunto. Não vou me envolver com ninguém, porque não me envolverei, do ponto de vista sexual, com o meu marido também. Penso que é por aí. O Senhor não terá de mim nada além do que já conseguiu. Olha que interessante. Disse a sentença que proferi, eis a sentença que proferi contra mim mesma, disse Júlia, fitando Arthur com altivez. Ela é irrevogável, milord. Agora, saiba que, se o senhor cedesse a um impulso criminoso, vamos ver aqui a maquinação, gente.
Primeiro, ela disse que não pertenceria a mais ninguém, quer dizer, não teria intimidades sexuais com ninguém, porque não terá com o marido e não terá com ele, que está todo apaixonado por ela. E ela está dizendo que esta sentença ela profere contra ela mesma, porque provavelmente ela tem interesse nele. Agora, perceba bem a continuidade para a gente poder entender a extensão do desafio psicológico para analisar essa personagem. Ela diz: agora, saiba que, se o Senhor, então se referindo ao inglês, se o Senhor cedesse ao impulso criminoso, isto tem a ver com a ideia dele, que ele disse que tinha pensado já em matar alguém, que eu até disse que se matar ou matar o marido dela. Então aqui, provavelmente, ela está se referindo a uma morte, a um assassinato do marido. Vamos lá. Vamos descobrindo aos poucos e juntos aqui. Agora saiba que se o Senhor cedesse a um impulso criminoso, a viúva do Senhor d'Aiglemont, no caso ela mesma, e se é viúva do Senhor d'Aiglemont, o d'Aiglemont é que morreria, quer dizer, o marido dela. Então ela diz, saiba que se o Senhor cedesse ao impulso criminoso, a viúva do Senhor d'Aiglemont, ela, entraria para um convento. Ou na Itália, ou na Espanha. Então ela dá mais outra sentença, diz, se o senhor acha que matando meu marido ficará comigo, tire o cavalo da chuva, não faça isso, porque se fizer isso eu entro para um convento. Tanto na Itália quanto na Espanha. Quis a fatalidade que falássemos de nosso amor. Ela está dizendo para ele. Essa confissão talvez fosse inevitável, mas seja essa a última vez em que nossos corações tenham tão fortemente vibrado. Amanhã simulará ter recebido uma carta que o chama à Inglaterra, e nos separaremos para nunca mais nos vermos. Olha como ela está sendo fria, né? Só que de um ponto ela está sendo fria, mas está sendo muito racional, embora apaixonada também. Porque ela percebe, se continuar isto, não vai dar legal, não vai dar bacana. E também tira da cabeça dele a ideia de que ele poderia matar o marido dela, porque ela já disse, não vou pertencer a mais nenhum homem, quer dizer, não terei intimidade com nenhum homem. Se eu ficar viúva, eu entro para um convento. Simples assim. Que é interessante. Nesse instante, Júlia, exausta pelo esforço, sentiu dobrarem-se-lhe os joelhos. Um frio mortal se apoderou dela e, levada por um pensamento bem feminino, sentou-se para não cair nos braços de Arthur. Júlia! Gritou Lord Grenville, ele, o inglês. Esse grito pungente repercutiu como um raio. Esse dilacerante brado exprimiu tudo que o apaixonado, mudo até então, não pudera dizer. Que é que ela tem? Perguntou o general, o marido, né? Que é que ela tem? Ao ouvir o grito, o marquês apressara o passo e chegará logo ante os dois amorosos. O marquês é o próprio marido, então é marquês e também general. Não foi nada, disse Júlia, com esse admirável sangue frio, que a finura natural às mulheres permite-lhes muitas vezes mostrar nas grandes crises da vida. O frio da sombra dessa nogueira ia me fazendo perder os sentidos e o meu doutor assustou-se. Não sou para ele como uma obra de arte ainda inacabada? Provavelmente temeu vê-la destruída. Tomou audaciosamente o braço de Lord Grenville, sorriu ao marido, olhou a paisagem antes de deixar o cimo dos rochedos
e afastou seu companheiro de viagem, pegando-lhe a mão. Este é certamente o mais lindo lugar que já vimos, disse ela. Nunca o esquecerei. Veja, Vitor, que amplidão, que variedade de panoramas se descortina. Este lugar faz-me pensar no amor. Rindo com um riso quase convulsivo, mas rindo de modo a enganar o marido, ela saltou alegremente para o caminho em descida e desapareceu. Como? Tão cedo? Disse quando se achou longe do Sr. d'Aiglemont. Daqui a um momento, não mais poderemos ser e nunca mais seremos nós mesmos. Enfim, cessaremos de viver. Vamos devagar, respondeu Lord Grenville, o inglês, o médico. As carruagens ainda estão longe. Caminharemos juntos e, se nos é permitido expressar-nos falando com os olhos, nossos corações terão mais um momento de vida. Provavelmente o marido não escuta isso aqui, né? Passearam pelo terraço. Peraí, deixa eu ver se está certo aqui. Página 72. Passearam pelo terraço, pela beira do rio, as últimas luzes do dia quase silenciosas, dizendo palavras vagas, doce, como o murmúrio do Loire, mas que abalavam a alma. O sol, no momento de desaparecer, envolveu-os em seus reflexos vermelhos, imagem melancólica daquele amor fatal. Preocupado por não encontrar sua carruagem no ponto em que ela estacionara, o general seguiu ou precedia os dois enamorados sem se intrometer na palestra. Aqui eu imagino que ele estava indo na frente, né, dos dois, preocupado em achar a carroça, achar o carro. A nobre e delicada conduta de Lord Grenville durante a viagem destruíra as suspeitas do marquês, e desde algum tempo ele deixava a mulher livre, confiando na fé púnica do Lord Doutor. Arthur e Júlia, então o médico e a Júlia, caminharam ainda na triste e dolorosa união de seus corações dilacerados. Pouco antes, quando subiam pelas escarpas de Montcontour, sentiam ambos uma vaga esperança, uma felicidade inquieta que não ousavam definir. Mas ao descerem ao longo do terraço, haviam derrubado o frágil edifício construído em suas imaginações e sobre o qual nem ousavam respirar. Como crianças que preveem a queda do castelo de cartas que ergueram, estavam sem esperanças. Naquela mesma noite, Lord Grenville partiu. O último olhar que lançou a Júlia provou desgraçadamente que, desde o momento em que a simpatia lhes revelara a extensão de uma paixão tão forte, ele tivera razão de desconfiar de si próprio. Então, naquela noite, dali mesmo, o Lorde partiu. Aqui eu termino porque agora nós vamos ter aqui um momento da Júlia e o marido a sós. Portanto, esse momento que foi muito importante para a nossa compreensão do romance, a Júlia sentencia o relacionamento dela com o médico, né? Por isso que é a declaração que ele deve ir embora e tudo mais, e que ele deve simular que houve uma carta
chamando de novo para a Inglaterra, e ele tem que se mandar da Inglaterra e tem que procurar viver a vida dele, porque ela viverá a vida dela. Portanto, estou parado aqui na página 72. No próximo episódio, eu termino este breve capítulo aqui, que chama-se A Declaração. Ok? Então é isso, estamos indo bem. Muito bom o romance. Aqui, ó. A Mulher de 30 Anos, Honoré de Balzac. Dê uma olhada na playlist aí, você encontra todos os livros que eu estou gravando aqui, inclusive este, você vai encontrar na nossa playlist. A playlist chama-se Audiolivros. Tá bom? É isso, até mais, tchau, tchau.